Olá pessoal, nessa demonstração eu vou mostrar para vocês como atualizar estatística, uma determinada estatística, com um valor falso. E aí, para que isso, Fabiano? E a gente pode usar isso em alguns casos no dia a dia. Então a primeira coisa eu quero só mostrar para vocês que o SQL Server usa a estatística e aí o que? A quantidade de linhas que existem na tabela, que está gravado na estatística, e o número de páginas que existem na tabela, que também está gravado na estatística. Então ele usa essa informação para gerar um plano de execução. Tá? É, dá para a gente ver que essa informação está gravada na estatística e eu vou te mostrar isso. Então aqui eu vou criar duas tabelas, uma tabela tab 1 e tab 2, tabela simples com apenas duas colunas, e eu vou inserir alguns valores nela, tá? Então vamos lá, beleza? E aí se eu dar um select na tab 1 aqui para vocês verem o que tem nela, então ele tem duas colunas, né, com duas linhas. Se eu der um select distinct aqui de call 2, ele vai me retornar 2, né? Então vamos lá, 1 e 2. Beleza, os dois. Se a gente olhar o plano de execução, o que a gente tem? Um plano simples que vai fazer um scan na tabela, vai fazer um distinct trabalhando como distinct sort, né? Então essa operação de sort já vai fazer o distinct. E esse é o plano que o SQL escolheu. Para quê? Para processar duas linhas. Perfeito? Agora, outro plano. Se eu fizer um join entre tab 1 e tab 2 e pedir um order by qualquer aqui, a gente teria um plano, porque as tabelas são pequenas, então tá lá número estimado de linhas 2 e número estimado de linhas aqui 1. Porque as tabelas são pequenas, o SQL optou por fazer o scan na tab 2, um seek em tab 1 e depois fazer a ordenação com base no order by que eu especifiquei. Tá? Esse é um plano bom para trabalhar com duas linhas. Né? O custo aqui da operação estimado da operação de I/O é bem baixo, 0.003125. Agora, da onde que ele acha essa operação de I/O? Como é que ele sabe quantas páginas mais ou menos serão lidas? Né? E quantas linhas? Essa informação está gravada lá na estatística, né? Porque aqui eu não estou fazendo nenhum filtro, tá vendo? Então, se a gente rodar um DBCC Show Statistics com stats string, o if stat string, o que a gente vai ver? Vamos lá. A gente vai ver o SQL retornando uma informação um pouco diferente, do tipo o número de linhas e o número de páginas que existem na tabela. Bem interessante isso, né? Então o SQL tem essa informação de linhas gravado na estatística. Isso significa que a gente consegue usar um comando, e esse é um comando não documentado, ok? A gente consegue usar um comando chamado update statistics, normal, né? Só que tem uma cláusula nova que a gente pode usar, que é o if row count igual a alguma coisa, vírgula page count igual a alguma coisa. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou forçando para a estatística da tabela tab 1, eu estou dizendo que agora o número de linhas é de 10.000 e o número de páginas é de 10.000. E aí eu fiz a mesma coisa para a tab 2. E aí se eu fingir, a tabela não tem 10.000 linhas, mas para o SQL, para a estimativa, para a criação de um plano de execução, e aí aquele plano que estava gerando lá o sort, agora ele faz a operação de distinct com hash match. Por quê? Para ler 10.000 linhas, o algoritmo de hash match vai ser muito mais eficiente do que o algoritmo de distinct sort que ele tinha optado pela primeira vez. Então, dependendo do número de linhas, o SQL vai se comportar de uma forma diferente. Ah, para que isso, Fabiano? Sabe aquele cenário onde você tem a tabela e você quer fazer um teste, por exemplo? Aqui em desenvolvimento a tabela tem 1.000 linhas, mas eu sei que em produção, que é muito maior, a tabela tem 1.000.000 de linhas. Você pode fingir que a tabela também tem 1.000.000 de linhas. Pelo menos para o SQL, você vai ter um plano parecido com o que ele vai gerar em produção. Em relação à quantidade de linhas, vai estar igual. Tá? Tem outras coisas que influenciam, né, como hardware e por aí vai,
mas em relação às estatísticas, você consegue garantir que elas são iguais. Então agora, aquele plano lá, só para a gente confirmar, que estava fazendo um scan e depois um seek, né? Estava usando o algoritmo de loop join. Agora, para ler muito mais linhas, reparem que ele já começou a usar paralelismo, né? Você consegue identificar que tem paralelismo por causa dessas setinhas em cima dos operadores e a presença de operadores específicos para gerenciar paralelismo. E ao invés de fazer o join via loop join, ele está fazendo o join usando de novo, né, o algoritmo de hash, que é mais eficiente para poder trabalhar várias linhas. Tudo bem? Então, só para mostrar para vocês que o plano muda realmente, né, dependendo da quantidade de linhas das tabelas. E existe mais uma coisa que a gente pode alterar, que é o que a gente chama de stats string, que é o quê? Que é o histograma da sua estatística. Então, o SQL Server mesmo, ele usa essa cláusula de update statistics with statstring passando um hexadecimal. Então, se a gente usar lá o generate scripts do Management Studio, a gente vai ver que o script que ele gera tem esse statstring. Então, vamos fazer isso, ó. Vamos fazer uma demonstração aqui para vocês. Se eu vier aqui em Object Explorer e pegar um banco Northwind, por exemplo, cadê você? Northwind. E aí o que eu vou fazer? Opa, aqui em clicar com o botão do lado direito, Tasks, Generate Scripts. Beleza, tá aqui. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar uma tabela só qualquer, sei lá, Customers, Next. E aí aqui na opção Advanced tem uma propriedade Script Statistics. E aí se você marcar, reparem que tem aqui três opções: gere as estatísticas e gere as estatísticas com histograma e não gere nada. E é essa aqui que a gente quer. Por quê? Porque a gente vai ver que internamente ele gera o script com o update statistics with statstream. Então eu vou selecionar ele aqui só para a gente ver como vai ficar o script. E aí eu vou falar para ele gerar o script por uma query, uma nova query window aqui. Next, vamos lá, tá gerando. Finish. Tá aqui, ele gera o comando de create, né, da tabela. E aí, ó, reparem que ele gera o comando de create statistics com a propriedade with, com a sintaxe, né, com a cláusula with statstring. E ele passa um hexadecimal que contém o quê? O histograma com todas as informações. Na verdade, além do histograma, ele tem mais algumas informações, né? São todas as informações relacionadas à estatística. Bem legal, né? Bom, internamente a gente vê que o SQL usa isso. Então, ele é não documentado, né? Mas a gente vai ver que eles próprios usam esse comando. Apesar dele não estar documentado. Quando eu digo não estar documentado, é que se a gente pegar, por exemplo, o help do DBCC Show Statistics, vamos ver. A gente vai ver aqui, ó, até tem statstream, mas vamos ver no DBCC tem, mas vamos ver o update statistics se está documentado. Vamos ver. Tem aqui sim, ó. Isso aqui não estava, tá, gente? Pode ser que eles tenham documentado no SQL 2012. Eu jurava que isso aqui não estava documentado, mas ótimo, agora então está documentado. Tá legal? Vamos ver o que eles falam aqui um pouquinho. Nem falam muita coisa, mas pelo menos aparece na documentação aqui que existe, né, essa possibilidade. Isso é ótimo. Então o que eu quero mostrar aqui faz de conta que você quer. Para que a gente usa isso, né? Para que você usa isso, Fabiano? Eu uso isso quando eu vou para um cliente, por exemplo, e preciso fazer uma cópia do banco, pelo menos das tabelas que eu vou usar para fazer o teste de uma consulta. E como na maioria dos casos as tabelas são grandes, e aí para eu não ficar esperando gerar um script enorme de uma tabela de 50 milhões de linhas, eu gero o script de create e gero o script só do update com o statstring. Então eu gero o create statistic com o statstring, usando o wizard do SQL igual eu fiz agora. Então qual que é a ideia? A ideia é criar uma cópia da tabela vazia e fingir que ela tem determinadas linhas.
né? E aí esse fingir é o StatStream que a gente precisa atualizar na estatística. Tá? Então, pro otimizador de consultas, a tabela é grande. Não necessariamente ela tem essa quantidade de linhas, mas quando o SQL for fazer as estimativas, gerar os planos, ele vai gerar o plano com base nas linhas que tiverem na estatística. Então, o que eu faço aqui é, eu crio uma tabela chamada OrdersBig vazia, né? Estou fazendo select into aqui só para gerar essa tabela. Depois eu crio uma chave primária nela, where1 igual a 0 para não vir nada, ou seja, só para criar a tabela vazia mesmo. Cadê? Ah, já existe, vamos apagar ela aqui. Feito, vamos lá. Agora, se eu der um DBCC Show Statistics with StatStream na OrdersBig, o que eu vou ver? Eu vou ver olha só, um hexadecimal com as informações da estatística, inclusive quantas linhas e páginas tem na tabela. Então, o que eu posso fazer? Eu posso copiar esse hexadecimal, colar aqui no Update Statistics da OrdersBig vazia, e aí eu falo qual estatística que eu quero atualizar, que é a APK nesse caso. Então, se eu der um DBCC, ó, você vai ver que ele está com 0 linhas e 0 páginas. Então, eu posso copiar daqui, copiei o histograma, vamos copiar o número de linhas, o número de páginas, e aí eu posso atualizar. A hora que eu consultar, ele já atualizou na OrdersBig vazia. E aí, se eu fizer uma estimativa na OrdersBig para menor ou igual a 10, order ID menor ou igual a 10, o SQL estima que 9.99 linhas serão retornadas. Se olhar na OrdersBig vazia, o que eu espero? Eu espero que ele faça a mesma estimativa. Tá? Ainda que isso não retorne nada, porque a tabela está vazia, para o SQL a tabela tem linhas. Tá? Então, o plano de execução você vai conseguir visualizar. Fica uma dica aí, uma futura leitura para vocês. O Joy Chang decodificou parte desse stream. Isso aqui, ele decodificou do caractere 1 ao tal, a informação tal que está gravada. De tal até tal é a outra informação que está gravada. Para que isso? Para que possivelmente você conseguisse criar seu próprio histograma ou fazer uma alteração em um ponto específico do histograma ou da estatística. A ideia é boa, mas existe uma série de validações que o SQL Server faz quando a gente roda esse comando update statistics para validar se esse é um StatStream válido. Ou seja, se eu alterar alguma coisa aqui, ó, vamos colocar aqui no 6, vamos alterar para 7, por exemplo. Opa, e vamos tentar atualizar para ver o que vai acontecer. Olha só, deu erro. Ele diz que o static stream que eu forneci está corrompido. Então tem uma validação que o SQL faz para ele tentar evitar que a gente manipule o histograma dessa forma, até uma questão de segurança, né? Beleza, pessoal, era isso que eu queria mostrar. Então vamos para a próxima demonstração.